A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 14. Louvado seja Deus. Nós iremos ler apenas o versículo de número 12, para ganharmos tempo. Mateus 14, capítulo 14, versículo de número 12. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que Deus continue fortalecendo, sustentando e ajudando-os a chegarem no alvo que é na eternidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem algumas pessoas que nos visitam nessa noite. O que os irmãos têm a dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus. Jesus te ama e nós Amém? Glória a Deus. Estamos sentindo falta de muitos irmãos, mas eu acredito que até nisso o Espírito Santo está trabalhando, né? Porque se viesse de vez, aí ia complicar aqui o distanciamento, né? Aí quinta vem uma parte, domingo vem outra, uma semana vem uma parte, uma semana vem outra, e a gente não tem nada que reclamar, só agradecer. O único direito que o servo tem é de não reclamar pelo direito que ele não tem. Entendeu? Não? Quer que eu repita aí? O único direito que o servo não tem é o direito de não reclamar pelo direito que ele não tem. Depois em casa você. Traduz aí, ué. Então. Eu só vou repetir, mas traduz. Oi? Eu só vou repetir, mas não traduzir. Em casa você dá uma refletida, dá uma meditada. Resumindo, o servo não tem direito. É só agradecer. Amém. Amém? Porque tudo que o Senhor faz, quer seja positivo ou negativo, no final das contas contribui para o nosso bem. Então não precisamos reclamar de nada. Se está chovendo, amém. Se está fazendo sol, amém. Se está cheio, amém. Se está vazio, amém. Conta-se que alguém disse que, já falei isso aqui algumas vezes, que as fases da igreja é muito parecida com as fases da lua, né? Minguante, nova, crescente e cheia. Mas em nenhuma dessas fases a lua perde o seu brilho. Glória a Deus. Independente da fase, ela continua a brilhar. O brilho da igreja não depende da quantidade, mas sim do propósito do brilho. Amém? Glória a Deus. Mateus 14, versículo 12, está escrito assim: Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Jesus. Glória a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, em concordância com o teu Filho, que já intercedeu por nós, Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer por essa honra, por esse privilégio, Senhor, de mais uma vez poder servir o teu povo, a tua igreja, por intermédio daquilo que o Senhor tem nos confiado. Espírito Santo, como sempre, eu preciso do Senhor. E o Senhor sabe o quanto carente e necessitado sou da tua direção, da tua inspiração, da tua revelação
nessa noite. Sim, Deus. Usa os meus lábios. Em nome de Jesus. Coloca-se no teu lugar. E me coloca no meu lugar. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido. Que o teu reino venha e seja estabelecido. Sim, Deus. Que a nossa vontade se renda, se dobre, se curve, se submeta à tua vontade, Senhor, nessa noite. E que o teu povo, que cada um daqueles que nos ouvem nessa noite, Sim, Deus. ou que nos ouvirão através dessa gravação, sejam tocados, impactados, Pai, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Desocupe as suas mãos. Glória a Deus. Quando lemos Mateus capítulo de número 14, encontramos nesse texto o registro de um fato triste, de um fato desagradável, né? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 1, contém o registro de detalhes da morte daquele que foi o precursor de Jesus Cristo. João Batista, ele tinha como propósito, como missão, preparar o caminho para a chegada do Senhor. Ou seja, antes de Jesus iniciar o seu ministério, Deus já mandou João Batista na frente, abrindo a estrada para que Jesus pudesse passar. E antes da manifestação do ministério de Jesus, muitos já sabiam da vida de Jesus, da missão de Jesus, por intermédio da vida de João Batista. Aleluia, glória a Deus. Então, alguém com uma importância extraordinária no contexto do Evangelho, no contexto do ministério de Jesus Cristo. E os versículos que nós acabamos de ler, o versículo que nós acabamos de ler, juntamente com o contexto, registra detalhes sobre a morte dele. A Bíblia diz que em uma certa ocasião, João Batista se dirige ao rei Herodes e prega para Herodes uma verdade que Herodes não queria ouvir, mas que precisava ouvir. João Batista denuncia o pecado de Herodes do adultério com a sua cunhada, a esposa do seu irmão Filipe. Herodes, detentor do poder, ele toma a irmã, toma a esposa do seu irmão Filipe, Herodias, e se une a essa mulher, deixando Filipe abandonado, sozinho. Então, João denuncia esse pecado, um pecado de adultério, aliado a um pecado de incesto, né? E quando João prega essa verdade incomoda, gera ódio, tanto em Herodes como também na sua mulher Herodias. E Herodes manda prender João Batista. João Batista é preso. Só que enquanto João Batista estava no cárcere, aprisionado, Herodes celebrou um determinado dia, o seu dia natalício, o seu dia de aniversário, né? Comemorou o seu aniversário. E nesse aniversário, a filha de Herodias, enteada de Herodes, dança para os convidados na festa. E ela impressionou tanto os convidados como também Herodes, né? Que Herodes ficou tão satisfeito, tão maravilhado com aquela dança, que ele disse para aquela menina, né?
a sua enteada: pode pedir o que quiser, disse, que eu te darei. E a menina, influenciada por sua mãe, Herodias, que tinha sido acusada por João Batista do pecado que cometera juntamente com Herodes, ela inflamada, ela influencia, ela aconselha a sua filha a, no pedido que Herodes lhe deu a oportunidade de fazer, pedir a cabeça de João Batista. E embora o contexto bíblico narre que, mesmo com um pouco de temor, Herodes manda decapitar, degolar João Batista e traz a sua cabeça numa bandeja, num prato. E entrega a sua enteada e, consequentemente, a sua enteada a entrega à sua mãe Herodias. Após a morte de João, a Bíblia diz que os seus discípulos se dirigiram até o governo, até o palácio, pegaram o corpo de João Batista e sepultaram o corpo de João Batista. E isso se encontra no versículo que nós acabamos de ler. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. A pergunta diante de um registro como esse, diante de uma palavra como essa, é: quais lições nós podemos extrair, nós podemos aprender com um fato, com um acontecimento tão triste, que já gera tristeza em nós que estamos narrando? Imagine naqueles que viveram. Eu queria que você dissesse para alguém nessa noite, com toda a prudência, diga para alguém: é possível, mesmo diante de circunstâncias ruins e negativas, extrairmos boas lições. Glória a Deus. As boas lições nós não aprendemos apenas com acontecimentos bons, irmãos. É importante que nós entendamos, venhamos mudar nossa ótica e entendermos que mesmo diante de momentos ruins, de circunstâncias ruins, podemos extrair boas lições que irão melhorar e abençoar a nossa vida. Quando lemos o contexto bíblico, uma vez eu me perguntei por que é que Deus não ocultou da Bíblia os fracassos, as vergonhas, os momentos de crise dos seus servos, dos homens e mulheres de Deus que compõem o contexto das Escrituras. E uma das respostas que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que através do sofrimento, através da dor, através da vergonha, do tropeço de outras pessoas, de outros irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade de não errarmos, de não sofrermos. Ou seja, lições extraídas de experiências e de momentos negativos, ruins e dolorosos na vida de outras pessoas. Quando lemos o versículo de número 1 e o versículo de número 2, está escrito assim: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Ao tomar conhecimento da fama de Jesus, Herodes declara que Jesus seria João Batista encarnado, ou reencarnado, e agora com mais poder. Antes apenas de pregar, porque não houve milagres no ministério de João Batista, apenas
a pregação da mensagem do reino e do arrependimento. Mas agora Herodes ouve falar que havia um homem na terra pregando o evangelho. E além de pregar o evangelho, esse homem operava sinais miraculosos, extraordinários. Então a fama de Jesus, irmãos, chega ao palácio de Herodes. A fama de Jesus chega à corte. Escute isso. Herodes, o tetrarca, principal governador da Galileia, ouviu falar sobre a fama de Jesus. Naquela época, enquanto os seus compatriotas, o seu povo, o desprezavam por causa da sua simplicidade e origem, ele começou a ficar famoso na corte, entre os poderosos. Entenda que Deus honra aqueles que são desprezados por sua causa. E o evangelho, como um mar, consegue em um lugar o que perde em outro. Enquanto Jesus, irmãos, estava sendo desprezado pelos seus compatriotas, pelo povo da sua terra e até mesmo pela sua própria família, Deus, o Pai, estava projetando a fama de Jesus para os palácios, para os reis e para os governadores. O que é isso, pastor? Escute. A decisão de correspondermos ao chamado de Deus em nossas vidas nos fará desprezados por alguns, porém honrados por outros. Eu vou repetir para você entender, se quiser anotar. A decisão de correspondermos ao chamado do Senhor em nossas vidas, em alguns lugares, nos fará desprezados por alguns. Mas não se preocupe, Deus te honrará onde você menos imagina. O Espírito Santo quer dizer algo para alguém aqui nessa noite. Não se entristeça, porque lá você sabe onde é. Não reconhecem o seu valor, não reconhecem a sua importância. Não se preocupe, Deus tem lugares de honra preparados para você. Teve um dia que eu me senti, sabe? Eu me senti assim, filho do rei. Eu fui pregar numa igreja chique, né? A igreja é tão chique que tem hora que eu me altero um pouco, aí, né, sai aqueles gritos. Até que um dia a Clara disse assim: ô papai, não grita tanto não, tem hora que o senhor grita demais. Tem hora que a graça chega que a gente não se empolga, e aí esquece que está com o microfone na mão, né? E acaba torturando os irmãos. Aí quando eu cheguei lá nessa igreja, tudo certinho, tudo arrumadinho, né? As palavras tinham que ser. Eu digo: Jesus, se eu pegar esse microfone aí, eu me empolgar, esse povo vai me chamar de doido. Então esse doido para cá. E aí eu disse: pastor, eu vou pregar seu microfone, pastor. Aí eu peguei o microfone, dei ao pastor. E parece que o Espírito Santo estava percebendo, já sabia o que ia acontecer. Que desceu uma graça tão forte. Que mesmo sem microfone, Douglas, tem hora que eu tinha que ficar controlando, senão o povo corria. Aí o Espírito Santo fez uma coisa extraordinária. Jesus salvou naquele dia. Aí quando eu saí, eu fui saindo. Aí veio uma senhora de uns 55 a 60 anos, se aproximou de mim e perguntou: com licença,
Você é filho de que família aqui na cidade? Irmãos, a graça é tanta às vezes que até o vocabulário muda. Aleluia. A gente fala, né? Deus A maravilhoso. gente fala diferente, irmão. E aí eu acredito que aquela senhora imaginou, deve ser filho de alguma família pobre, de alguma família de sangue azul, da classe, da prateleira de cima, né? De alguém muito rico, de um doutor, de uma doutora, de um advogado, de uma advogada. E aí eu disse, não, senhora, não. Eu sou filho de, em outras palavras, de uma família muito humilde, né? E ela ficou meio espantada assim, eu entendendo o que estava passando no coração dela, né? Como? Aí naquele momento eu lembrei daquilo que o apóstolo Paulo diz, quando Jesus escolhe as coisas que não são, para confundir as coisas que são. É como se o Espírito Santo estivesse me consolando, dizendo o seguinte: não se preocupe, não fique triste, quando não reconhecerem o seu valor, a sua importância, a sua honra em alguns lugares. Eu vou preparar lugares, eu vou preparar pessoas para reconhecerem o seu valor. Diga para alguém nessa noite: não se preocupe, não se entristeça. Deus está preparando lugares e pessoas para reconhecer o seu valor e honrar você. Se eu estivesse aí, olha o que diz Mateus capítulo 13, versículos 54 e 58. E chegando à sua pátria quem? Jesus. Chegando à sua terra, entre os seus, escute, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escute. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Escute. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Diga para alguém de novo: os únicos que não reconhecem que você cresceu é quem está do seu lado e não cresceu. Aqueles que estão do seu lado e não cresceram, não conseguirão, irmãos, aplaudir o seu crescimento. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Isso não é uma regra, mas existem alguns casos que os maiores opositores
de alguém que deseja seguir a Cristo não serão estranhos, serão os da sua própria família. Você precisa entender que em muitos casos a família se torna uma oposição ao nosso propósito de seguir a Cristo. E você precisa entender que entre Cristo e a sua família, se você quer ir para o céu, você precisa escolher Jesus. A nossa expectativa, muitas das vezes, quando aderimos ou quando abraçamos a causa de Jesus, ou nos rendemos ao chamado dele, é que sejamos honrados pela nossa família, é que sejamos abraçados pela nossa família. Mas em muitas situações, irmãos, ocorre o contrário. A família se torna uma oposição, a família se torna um impedimento. E isso não significa que você deve odiar, que você deve se tornar inimigo. Não. Agora que você deve amar mais ainda, e orar mais ainda por essas pessoas, porque ainda estão cegas, ainda estão surdas, e ainda se encontram com o coração endurecidos. Então você precisa interceder por elas, orar por elas. Mas se em algum momento elas ousarem em dizer, ou eu, ou Jesus, Jesus te orienta a dizer, escolha Jesus, escolha a mim. É por isso que está escrito, aquele que ama seu pai, a sua mãe, seus filhos, mais do que a mim, não é digno. Aquele que troca a minha pessoa pela sua família terrena, não são dignos de estar comigo na eternidade. Diga para alguém, escolha Jesus, viu? Escolha Jesus. Porque mulher, esposo, filho, filha, pai, mãe, não tem poder para garantir um lugar na eternidade para você. Mas Jesus tem. Jesus tem. E se você negar Ele aqui embaixo, por conta de alguma circunstância, ou por conta de alguém, está escrito, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar, que se envergonhar de mim, que me rejeitar na terra diante dos homens, eu também o rejeitarei, o negarei diante do meu Pai dos anjos que estão nos céus. Isso reflete sobre aquele grande dia, no dia do juízo, onde seremos colocados diante de Deus, e o nosso sumo sacerdote, o grande advogado, irão dizer, esse não, Pai, esse é meu, essa é minha. Eles me serviram na terra, eles não se envergonharam de mim na terra, eles não me negaram na terra, eu fui o Senhor deles na terra. Então se eu fui o Senhor deles na terra, eu serei também o Senhor deles aqui no céu. Então escute isso. A decisão de correspondermos ao chamado de Deus em nossas vidas nos fará ou nos tornará desprezados por alguns, porém honrados por outros. Versículo de número 3 e 4. Porque Herodes tinha prendido João e tinham mandado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Escute, as censuras leais, se não trazem frutos, normalmente provocam. Se não fazem o bem, são interpretadas como afrontas. Aqueles que não se curvam à censura ou à correção, se imporão diante de quem os censura e os
odiarão. A verdade em alguns corações produz ódio. Escute, irmãos, isso é muito sério. Isso trata quem prega e quem é ministrado. Por conta de João ser fiel, exercer com fidelidade o seu chamado, o propósito da sua vida na terra, que era pregar a mensagem de Deus que foi colocada no seu coração, por conta de não querer agradar o homem, mas decidir agradar a Deus, pregando não o que as pessoas queriam ouvir, mas o que as pessoas precisavam ouvir. João perde a sua vida e João perde a sua cabeça. Então, se você quer professar sua fé em Cristo e cumprir o propósito de Deus na sua vida, se prepare. Se prepare. Porque por conta daquilo que sai dos seus lábios, algumas pessoas amarão você, mas outras pessoas odiarão você. Você precisa estar preparado para o ódio das pessoas. Porque tem gente que não vai suportar ouvir o que sairá dos seus lábios. Porque ainda existem corações endurecidos. Corações que diante de uma verdade que precisa ouvir, não tem a humildade de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou isso aí que acabaram de falar. Eu estou vivendo esta situação que acabaram de relatar. Tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor. Isso é alguém com coração humilde, irmãos. Alguém que está preparado para ouvir. Não apenas o que deseja ouvir, mas o que precisa ouvir. Mas tem muita gente, irmãos, que assim como Herodias e Herodes, não estão preparados para ouvir aquilo que precisam ouvir. E diante de tais circunstâncias, a reação será ódio, rancor, ressentimento, que evoluirá para vingança. Eu vou aplicar isso no contexto da igreja para você entender. Você sabia que muitas pessoas migram de uma igreja para outra por não ter a humildade de ouvir o que precisa ouvir? Enquanto a mensagem sacerdotal consola, conforta, motiva, elas aplaudem, elas abraçam. Mas no dia que Deus decide usar o pastor, irmãos, para pisar na ferida, para mexer na enfermidade, ao invés de humildade, elas irão corresponder com rancor, com ódio. E essa mágoa gerada, essa ira gerada, através de algo que precisavam ouvir, mas não desejavam, quando não tratada, se transformará em vingança. Um dia eu voltando para casa, eu encontro uma irmã que integrava a liderança de uma denominação aqui na cidade. Uma amiga, companheira aí de ministério, né? Ela estava muito revoltada, porque naquele dia o pastor decidiu pregar o que ela não queria ouvir. Ela estava muito revoltada, muito. E tem pastor que já gosta de ovelha revoltada, irmãos. Porque ovelha revoltada é alvo fácil para retê-la na sua congregação. Vou traduzir para você. Alguns pastores, não generalizando,
Mas ao encontrar uma ovelha revoltada com seu sacerdote, com seu líder, ao invés de apagar o fogo, ao invés de criar reconciliação, ele inflama mais ainda a situação, incentivando aquela ovelha a sair da sua congregação para vir congregar com ele. Porque através daquela ovelha ele pode ter uma mão de obra a mais na obra, um dízimo a mais, uma oferta a mais. Isso existe, pastor? Existe. Jesus falou sobre os falsos mestres. Não se engane. Toda vez que você encontrar uma liderança, uma pessoa incentivando você a sair da sua denominação para ir para outra, mande se converter. Se converta. E se perguntar quem mandou dizer, foi o pastor Alex. E se precisar me chamar, me chame, me liga, que nesse caso eu vou na hora. E ajudo você a conscientizar essa pessoa sobre o verdadeiro evangelho. Então, uma oportunidade maravilhosa. Esse dia chegou aqui, algumas pessoas aqui de um outro ministério que está em crise. E disseram, pastor, nós viemos congregar aqui, nós queremos congregar aqui. Podemos ficar? Eu digo não. Não. É preciso que vocês procurem a liderança de vocês. Ah, mas o pastor está ausente. Eu digo, tem alguém lá na frente dessa igreja. Vá lá, procure sua liderança, um diácono, um evangelista, procure, sente com ele, converse com ele, explique as suas dificuldades, o que é que está acontecendo. E depois dessa conversa, mande essa pessoa ligar para mim, ou então eu ligo para ela, para saber se eu posso receber você aqui ou não. Isso é ética, irmãos. Isso é respeito. Isso é considerar o irmão, o colega de ministério. É honrar a Deus através da minha vida, através da nossa vida. Então essa irmã estava muito revoltada, aí ela veio e disse, pastor, eu vou sair da igreja, né? Por que, irmão, eu vou sair? Não, pastor, eu vou sair porque hoje o pastor decidiu descarregar em cima de mim. Descarregar como, irmão? O pastor só falou lá, pastor, coisa que me atingiu, que me machucou. Irmãos, pregadora, fiel no dízimo, nas ofertas, imagine, né? O Espírito Santo vai e diz, oriente ela a voltar e se reconciliar com o pastor dela. Aleluia. Eu disse, ô irmã, a irmã já parou para pensar que talvez o seu pastor não tivesse num dia bom? Porque nem todo dia, irmãos, estamos com rosas na mão, não. Nem todo dia estamos bem, viu? O pastor não é anjo, não. Tem dia que o pastor está valente. Tem dia que o pastor está zangado. Tá. Tem dia que se você mandar uma mensagem no zap, se brincar, ele prega 2 horas para você. Mas tem dia que quando bota aquele tchauzinho, aquela mãozinha assim, esquece, deixa para outro dia, o clima está fechado. Você entende? Então, minha irmã, você já parou para entender, para pensar se ele não estava num dia mal, vivendo um momento. Já parou para entender isso, irmão? Eu não lembro se eu falei, mas eu acho que eu falei. E será que aquilo que o pastor falou não está relacionado a uma deficiência que a irmã tem? Deus estava tratando e a irmã não quer aceitar o tratamento de Deus? Foi assim. Qual conselho, irmão? Volte, converse com o seu pastor. Diga para ele que você ficou zangada, que você ficou aborrecida. Converse, se reconcilie com ele. Sair nessas circunstâncias.
do ministério que você congrega, não vai trazer bênção para a sua vida, não. Vai trazer maldição. Você entendeu, irmãos? Então, nem sempre, escute isso, a nossa fidelidade a Deus, ao pregarmos verdades que irão censurar, corrigir e confrontar, nos farão amados por alguns, porém odiados por outros. Tem gente que vai te odiar, irmão, e você precisa entender isso. João estava pregando a verdade. João estava sendo fiel ao propósito que Deus estabelecera no coração dele de apontar o pecado de Herodes e Herodias. E por conta disso João é odiado e consequentemente morre. Você sabia que tem pastores que morrem, irmãos? Não fisicamente, mas ministerialmente, por conta de pessoas que decidem se vingar, inflamadas por algo que ouviu e que não queria ouvir. Como isso, pastor? Explica. Tem gente, irmãos, com o coração ferido, com o coração magoado, que a vida é por aí, defamando, desonrando a sua liderança, o seu pastor, os seus irmãos, ferindo a honra, a reputação, a integridade. Jesus falou sobre isso, sobre o poder que a palavra tem de matar as pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com essa estrutura do nosso coração, essa reação do nosso coração diante de verdades que precisamos ouvir, mas que não queremos ouvir. Observe o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Não resista, receba com humildade. O que é receber com humildade? É quando Deus decide me confrontar, tratar uma área da minha vida, irmãos, que está em deficiência. Eu tenho a humildade de dizer: ô Senhor, não gostei, estou zangado, estou zangada, mas eu precisava ouvir isso, Senhor. Me perdoa, me dá graça de mudar, de consertar, de corrigir. Não seja alguém, irmãos, que queira ouvir apenas o que te agrada. Não se preocupe. Deus tem palavra de consolo para você. Deus tem palavra de conforto para você. Deus tem palavra de vida, palavra de motivação, palavra de fortalecimento para você. Mas não estranhe quando Deus decidir tratar você, a sua deficiência, censurar a sua dificuldade. Tenha a humildade, receba com mansidão. Não é com valentia, é com mansidão. Essa palavra que Deus está introduzindo por intermédio de alguém na sua vida, porque é essa palavra que tem o poder para salvar você. E deixa eu abrir um parênteses para eu falar algo. Todos nós, irmãos, em algum momento nos deparamos com o desejo de migrarmos de uma denominação para outra, de um ministério para outro. E como eu digo sempre, irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu entendo que o rebanho não é meu, o rebanho é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Eu estou aqui apenas ajudando a cada um de vocês a crescerem, a serem edificados na fé. Eu sou apenas um instrumento, irmão. E quando chegar o dia de você mudar, saia pela porta. Saia debaixo da bênção. Não saia pela janela, não.
Procure seu pastor, procure sua liderança. Aleluia. Pastor, ele não está dando mais para ficar. Aconteceu uma situação. Então eu estou indo para uma outra igreja. Irmão, eu tenho o prazer de indicar a você pastores da nossa confiança para pastorear você. E não é o prazer, é uma alegria. Amém. Então saia pela porta, saia debaixo da bênção, receba a oração do seu pastor, dos seus irmãos. Amém. Mas na maioria das vezes, irmãos, nessa conversa de saída, o pastor identifica um coração ferido, um coração magoado. Deixa eu explicar para você. Na maioria dos casos, não é uma regra. A decisão de migrar de uma igreja para outra é consequência de um coração ferido, de um coração magoado, com alguém ou com alguns. E jamais cometa o erro. Jamais cometa o erro de abandonar a sua congregação enquanto você esteja com o coração ferido e magoado. Qual é o melhor momento, pastor? É proibido, pastor, mudar de igreja? Não. É proibido, pastor, mudar de denominação? Não. Às vezes é até uma bênção. Às vezes é. Porque tem lugares que às vezes retraía um pouco a pessoa. Aí a pessoa foi para outro lugar, ó, cresceu, explodiu, como diz alguns aí. Mas qual seria a melhor hora de mudarmos de uma denominação para outra, de um rebanho para o outro? Quando você estiver bem com todo mundo, quando você estiver bem com Deus, quando você estiver bem com a sua liderança, aí sim, eu vou dizer, eu sinto Deus, irmão, nesse negócio. Oh, aleluia. Mas se eu perceber, irmãos, que tem como é, uma carne por debaixo desse pirão, se eu perceber que tem uma carne por debaixo desse pirão, se prepare para ouvir o que você não deseja ouvir, mas que vai te sarar, que vai te curar. Aleluia, Deus. O risco de você vir conversar comigo é que você pode ouvir o que você não quer ouvir, mas o que vai te curar, o que vai te sarar. Então qual é o cuidado que a gente precisa ter? Precisamos ter no nosso coração a consciência que ao correspondermos ao chamado de Deus, exercendo fidelidade na pregação das suas verdades, nós seremos amados por alguns, mas odiados por outros. Precisamos entender que nem sempre nós ouviremos aquilo que nos agrada. Algumas vezes Deus vai tratar conosco, Deus vai colocar o dedo na ferida, Deus vai confrontar, e precisamos com humildade e com mansidão recebermos a palavra dirigida por Deus, por alguém, aos nossos corações, pois é essa que irá nos salvar. Amém. Vamos fechar o versículo 12. Diga assim para alguém: ainda aguenta, irmãos? Mais 15 minutos? É melhor parar, não? Para, já tem um amém ali. Se tiver 5 amém, eu paro. Oh, Jesus. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Olha que coisa extraordinária. A morte de João conduziu os discípulos a Jesus. João representava algo ou alguém no qual os discípulos eram apegados. E mesmo Jesus chegando, eles não conseguiram largar
aquele a quem eles eram apegados, para irem para Jesus. Então foi preciso que João morresse. Aleluia. Às vezes é preciso que algo morra. Isso é muito sério, irmãos. Aleluia. Cuidado. Cuidado. Cuidado com aquilo, ou com aquele, ou com aquela que entra em concorrência no seu relacionamento com Deus. Aleluia. Muito cuidado Louvado seja Deus. para que você não estabeleça concorrentes no seu relacionamento com Deus. Ele não vai tolerar. Ele não vai tolerar. Quando Jesus apareceu, era para os discípulos dizerem: tchau, João. Agora é Jesus. Eles continuaram com João. Escute. O consolo em outras circunstâncias altamente valioso, algumas vezes nos é negado, porque se coloca entre nós e Cristo, e pode afastar aquele amor e aquele afeto que são devidos somente a Ele. João tinha durante muito tempo orientado os seus discípulos em direção a Cristo e os tinha entregado a Ele, mas eles não poderiam abandonar o seu antigo mestre enquanto ele vivesse. Por isso, João foi removido para que eles pudessem ir a Cristo. Escute, é melhor ser levado a Cristo pela falta ou pela perda de algo ou alguém, do que não ser levado a Ele por motivo nenhum. Se não vigiarmos, podemos forçar Deus a remover das nossas vidas algo que nos impede de estarmos mais próximos a Ele. Irmãos, no dia que eu entendi isso aqui, irmãos, no dia que eu meditava nesse texto, eu entendi isso aqui, me bateu um temor tão grande no meu coração, tão grande, porque algumas pessoas, irmãos, entre Cristo e a família, preferem a família, entre Cristo e os sonhos, preferem os sonhos, entre Cristo e o trabalho, preferem o trabalho, entre Cristo e os prazeres, preferem os prazeres. Então, muito cuidado com aquilo ou com aqueles que na sua vida entram em concorrência com Deus. Escute o que está escrito em Lucas 10, 25 e 27. Certa ocasião, um doutor na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê, como você entende? Porque uma coisa é saber o que está escrito, outra coisa é como nós entendemos. Tem pessoas que lêem a Bíblia e usam a Bíblia para justificar os seus erros e os seus pecados. E a Bíblia não deve ser lida e ser entendida conforme queremos, conforme desejamos. Por mais que doa, ela deve ser interpretada à luz do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! O que está escrito na lei, na palavra? Respondeu Jesus: como você a lê, como você entende? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Então esse é o cuidado, irmãos, que precisamos ter. Porque se não vigiarmos, existem algumas coisas, existem algumas pessoas que acabam ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas, se tornam mais importantes do que Deus. E quando é que eu identifico, quando é que eu percebo isso? Quando o meu relacionamento com Deus é prejudicado, é comprometido por conta dessa ocupação, por conta dessa pessoa, por conta desse projeto, por conta dessa atitude. E como Deus sabe que se Ele permitir que essa concorrência continue, Ele vai perder você. Então não duvide não, irmão. Não pague para ver não. Viu? Se preciso for, Deus remove. Se preciso for, Deus tira. Eu conheço gente, irmãos, que eu vou relatar o nome para você, porque já é público isso. Pastor Adailson, nosso pastor, desde muito cedo, ele identificava e entendia que havia um chamado pastoral na vida dele, um chamado específico de Deus na vida dele. Quem tem chamado, irmão, sabe, Deus sinaliza. Quem tem chamado, Deus sinaliza, irmãos. Sente sede no coração, sente vontade. As pessoas começam a enxergar em você antes mesmo de você mesmo enxergar em si. Eu ainda não era pastor, irmãos. Eu ainda não tinha sido ordenado, eu ainda não estava à frente de uma igreja como pessoa principal. As pessoas já me chamavam pastor, pastor Alex, pastor Alex, pastor Alex. Então entenda que a função, ela te promove ou identifica a vocação na sua vida. E quando nós entendemos que há uma vocação, há um propósito de Deus a ser realizado através das nossas vidas e fugimos, irmãos, pode acontecer o que aconteceu com o pastor Adailson. O que aconteceu? O pastor Adailson, antes de ser pastor, decidiu ser empresário, sabendo que Deus chamou ele para pastor. Irmão, é perigoso até andar com esse povo, irmãos. Lembra de Jonas? Deus chamou Jonas para profeta. Jonas quis ser turista, guia turístico. Tu dá risada porque não foi tu lá no barco. Por causa de Jonas. Por causa de Jonas. Viu? Aquele povo enfrentou momentos de dor, momentos de aflição, momentos de sofrimento. Tem gente que por conta de se recusar a corresponder ao chamado de Deus para a sua vida, coloca em risco a vida de outras pessoas, condena outras pessoas ao sofrimento, irmãos. A Bíblia diz que houve perdas na embarcação. Tem gente que por conta de não corresponder ao chamado de Deus na sua vida gera prejuízo, gera perdas na vida de outras pessoas. E o pastor Adailson, querendo ser um empresário bem-sucedido, ele foi acometido de uma enfermidade muito grave, se não me engano, meningite, uma coisa assim. E aí já estava no leito, num hospital, ruim, já nem se levantava mais. Eu não lembro, mas acho que desenganado.
um estágio muito grave, é quando Deus usa uma irmã aqui do Riacho da Lama. Irmãzinha simples, mas tem gente simples por quem Deus fala. Tem gente que não aparece na rua, na igreja, nos eventos com o microfone na mão, mas se procurar em casa, ao pé da cama, orando, vai achar. E a irmãzinha recebe a mensagem de Deus e vai, chega no hospital, está o pastor lá, ruim das pernas. E ela, eu não lembro as palavras, né? Mas foi mais ou menos o seguinte: tu sabes que Deus tem um chamado na tua vida, e tu tem resistido a esse chamado, e por conta dessa resistência você se encontra onde você se encontra, e eu vim aqui para orar por você, e para dizer que Deus ainda conta contigo e quer te usar na terra. Ela orou, o pastor Daílson foi curado instantaneamente. É por isso que hoje você não encontra ele, é difícil encontrar ele, é para cima e para baixo, não para. Não para, eu nem sei como é que ele consegue. Ele abriu mão de tudo, irmãos, para corresponder ao chamado de Deus, porque Deus decidiu tirar da vida dele aquilo que entrava em concorrência com Deus. Isso é muito sério, irmãos. Cuidado com aquilo ou aqueles que você coloca como concorrência no seu relacionamento para com Deus. Deus pode, escute, Deus pode decidir remover, se isso, ou se essa, ou se esse representa uma ameaça à sua salvação. Então, os discípulos só foram a Jesus quando João morreu. João precisou ser removido para que eles adquirissem intimidade com Jesus. Tem gente que Deus está querendo intimidade. Decamando o rei. Rabasto, mandagavaste, que negação. Rebarinoco, mandagaste, derebeco, mandagaste. Mandarabaca, mandou, mandagaste, que. Oh, aleluia! Tem gente vivendo superfície, enquanto Deus quer viver, quer envolver nas profundidades do seu relacionamento. Tem gente se contentando com o pátio, enquanto Deus quer promover ao Santo dos Santos, ao lugar da intimidade. Mas tem algo que não permite, tem algo que não deixa, e a mensagem de Deus para você é: solta enquanto é tempo e corre para os braços do Senhor. Não force Ele a remover da sua vida. A intimidade dos discípulos de João com Jesus só veio quando aquilo ou aquele que os prendia distantes de Jesus foi removido. Aí você vai entender alguns acontecimentos, algumas perdas que dão nó na cabeça de crente, que a gente fica se perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor? Talvez tenha sido durante muito tempo um concorrente, e Deus deu chance para, de forma voluntária, ser colocado de lado, para correrem para o lugar da intimidade, porém ficaram apegados. Cuidado com aquilo que te apega, cuidado com aquilo que te prende, cuidado com aquilo que entra em concorrência no seu relacionamento com o Senhor. Isso pode custar muito caro.
Quando João morreu, os discípulos dele não retornaram aos seus familiares, mas resolveram perseverar na fé e seguirem Jesus. Quando os pastores precisam serem removidos ou distanciados, as ovelhas não precisam se espalhar enquanto tiverem o grande pastor para seguir, aquele que ainda é o mesmo. Se os nossos mestres deixarem de ser a nossa cabeça, este será o nosso consolo. Nós temos um mestre no céu e ele mesmo é a nossa cabeça. O que é isso, irmãos? Isso é maturidade, irmãos. Crente maduro, irmãos, não muda de congregação porque o pastor foi removido, foi mudado. Se um dia Deus me tirar daqui, irmãos, me levar para um outro lugar, a minha maior alegria é quando eu ligar para cá e perguntar: pastor, como é que estão as coisas aí? O pastor que estiver aqui, que vai ser uma bênção de Deus também, me dizer o seguinte: irmão Alex, pastor Alex, que povo é esse? Aleluia. Como você ensinou esse povo? Glória a Deus. Eu pensei que não ia ficar nenhum. Muito pelo contrário, está trazendo é mais, está chegando é mais. Crente maduro, irmãos, não tem a sua fé condicionada a um líder, a um ministro, a um pregador. A sua rocha é Jesus. A sua fé está estabelecida em Jesus. Pastor é locomotiva, para não chamar de trem. Igreja é estação. Explica, pastor. Pastor é locomotiva, chega e passa. Igreja é estação. Independente das locomotivas que vêm, chegam e passam, ela permanece firmada no mesmo lugar. E esse lugar se chama Jesus. 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 A verdadeira maturidade nos dirige a aproveitarmos cada circunstância, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, de alegria ou de sofrimentos, para estarmos mais perto do Senhor. A verdadeira maturidade te faz aproveitar cada circunstância, cada situação, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, de alegria ou de sofrimento, para estar mais perto do Senhor. A morte de João, algo ruim, algo desconfortável, algo desagradável, mas que conduziu os discípulos de João a Jesus. Porque precisamos entender uma coisa, irmão. Se coloque de pé. Precisamos entender algo nessa noite. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. É interessante que ao se dirigirem a Jesus, escute isso, Jesus não trouxe João de volta. João continuou morto. Porque algumas coisas, ao se dirigir a Jesus, não serão restituídas na sua vida. Mas Jesus se tornou o consolo, o conforto, o ajudador, o apoio dos seus discípulos. Então, mesmo às vezes, o Senhor não trazendo de volta aquilo que você desejava que viesse, não se preocupe, Ele vai ser o consolo,
Ele vai ser o conforto para a sua vida. Então que essa palavra ela fique no seu coração. A morte de João promoveu na vida desses discípulos consolo, intimidade e maturidade. Então não estranhe, porque se preciso for, Deus removerá alguma coisa para te promover a um consolo que você ainda não desfrutou, a uma intimidade que você ainda não viveu, e ao nível de maturidade que você ainda não chegou. Que o Espírito Santo te ajude a entender essas verdades, e que nós mais do que nunca estejamos dispostos a nos envolvermos mais com o Senhor, a entrarmos numa dimensão mais profunda com Ele. Curve a sua face, em nome de Jesus. Eu queria finalizar nessa noite declarando com você que o nosso eu precisa morrer, para que o nosso amor ao Senhor ele possa ser evidenciado cada dia mais. Glória a Jesus. É santo, Senhor. É maravilhoso, Deus. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então sou-me
vencermos tudo aquilo que nos retém. Nos ajuda a abrirmos mão de tudo aquilo, Senhor. De tudo aquilo, Pai, que nos impede de nos envolvermos mais contigo. Se preciso for, quebra o nosso orgulho, Pai. Se preciso for, Pai, rompe, Senhor, as barreiras. Rompe, Deus, com tudo aquilo, Pai, que há um impedimento, Pai, que nos impede de crescermos na intimidade, que nos impede, Senhor, de evoluirmos na maturidade, Senhor. Tudo aquilo que tem sido uma pedra de tropeço, tudo aquilo que tem sido uma distração, tudo aquilo que nos tem acorrentado, Pai, longe do Senhor, nos conduz aos teus braços, nos conduz à tua presença, nos conduz a esse lugar, esse lugar de intimidade, esse lugar de maturidade. Ajuda teu filho, Pai. Ajuda a tua filha, Senhor. Dai-nos a humildade que precisamos, humildade para recebermos a tua palavra, humildade para compreendermos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nos promove a um lugar, Pai, de crescimento e de edificação, Senhor. Em nome de Jesus. Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A tua palavra nessa noite. Nessa noite. Amém. Amém. Eu queria orar.